Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto. Estamos com o Alimento Diário, essa série, os ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente compreender, o motivo de Deus ter colocado Cristo como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque aquilo que ele deseja transmitir para nós não é algo meramente humano, mas realmente algo da esfera celestial. E para isso ele precisava constituir Cristo fora da esfera humana. Ó Senhor Jesus. E isso a gente precisa realmente compreender. A gente só vai chegar a essa compreensão pelo exercício do Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na Sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ó Senhor Jesus. Agora, 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 9 ao 11. Ó Senhor Jesus. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o profundo ministério espiritual de João. Ó Senhor Jesus. O tema da mensagem desta semana é: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E vamos discorrer sobre a profundidade do ministério de João, o modo como o Senhor Jesus abriu ao homem o caminho para a glória,
a batalha espiritual em que estamos envolvidos, o Espírito Eterno e sua relação com a obra redentora de Cristo. Falaremos também a respeito da função de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e de seu ministrar hoje no santuário nos céus, levando a cabo a promessa de Deus de nos introduzir em sua glória. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus iniciou seu ministério pregando o Evangelho do Reino, uma vez que esse ministério visa fazer a vontade do Pai e trazer seu reino à terra. Após a ascensão do Senhor, esse ministério passou a ser executado pela igreja, sob a liderança de Pedro e dos demais 11 apóstolos. O apóstolo Paulo também teve parte nesse ministério. Ele recebeu a revelação dos mistérios e da vontade de Deus e nos abriu o coração de Deus quanto à salvação do homem. Esse ministério não parou em Paulo, mas após seu martírio, teve prosseguimento com o apóstolo João em Éfeso. Devemos observar ainda que esse ministério não parou com a morte do apóstolo João, confirmando as palavras de Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O Senhor não se referia à pessoa de João, pois este morreu. Antes, se referia a seu ministério. O ministério de João permanece até os dias de hoje. E é esse ministério que trará o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus! Hoje, fazemos parte do ministério de João. Esse ministério é muito superior, está muito acima do que pensamos. Geralmente, encorajamos os novos convertidos a ler o Evangelho de João, por ser simples e de fácil compreensão. Entretanto, pensamos assim por falta de revelação e entendimento espiritual. Na verdade, o ministério de João é muito profundo, pois é o ministério do Espírito. Se você não estiver no Espírito, não conseguirá entender os escritos de João. Portanto, é muito importante aprendermos a ganhar revelação no Espírito. Assim, entenderemos a profundidade desse ministério. Ó Senhor Jesus! Deus quer levar-nos por meio da fé às regiões celestiais para conseguirmos ver as coisas espirituais. Deus habita a eternidade. Ele não tem a limitação do tempo e do espaço. Vamos exercitar nosso espírito, nossa fé, para conseguir enxergar as coisas invisíveis, das quais vieram as coisas visíveis. Ó Senhor Jesus! O que Deus tem preparado para aqueles que o amam não pode ser visto por nossos olhos naturais ou ouvido por nossos ouvidos, e tampouco o nosso coração consegue compreender. Deus nos revelou pelo Espírito. Além disso, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Dessa forma, se permanecermos somente em nossa mente, não conseguiremos entender as coisas espirituais. Assim como Paulo, eu peço a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para entendermos o que o Espírito nos deseja dizer. Ó Senhor Jesus! O ministério de João se abre a quem vive no Espírito, a quem tem o hábito de estar em comunhão constante com o Senhor. Tais pessoas não são superficiais nem vivem na mente, mas são espirituais. Essas pessoas, Deus abre seu coração. No passado, um servo do Senhor muito amado disse que o ministério de Paulo é maravilhoso, pois trouxe muitas revelações, abrindo muitas portas e janelas para os céus. Entretanto, o ministério de João, disse ele, nos leva diretamente aos céus, pois é celestial. Portanto, querido leitor, não sejamos superficiais, nem deixemos passar essas riquezas espirituais. Que Deus nos conceda diariamente espírito de sabedoria e de revelação. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O ministério de João, ele quer nos levar diretamente aos céus. Ele quer nos dar uma visão ampla, né? E como eu tenho compartilhado aqui na palavra, né? O Senhor quer que a gente passe pela porta da fé e a gente penetre os céus, que é de lá que o Senhor está ministrando para nós a palavra. Nós também precisamos aprender a ter visões espirituais, né? Ter a visão de Deus, entender, aceitar aquilo que Ele tem nos mostrado,
Ó Senhor Jesus, só Deus pode nos trazer entendimento. Senhor Jesus, entendimento humano, usar a mente humana, não vai levar a gente a lugar algum. Por isso a gente precisa realmente ser aqueles que exercitam o Espírito. Ó Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós que, né, o ministério, ele se abre para quem vive no Espírito. Ó Senhor Jesus, quem viver no Espírito, né, não vai estranhar aquilo que Deus está trazendo, Senhor Jesus, mas vai perceber, olha, é isso que eu estava buscando, era isso que o Senhor estava querendo que eu percebesse. Ó Senhor Jesus, é algo celestial, é algo que está em Deus, Ele deseja nos mostrar, mas a gente precisa realmente de olhos espirituais para enxergar, ouvidos espirituais e um coração totalmente imerso no Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Segunda-feira sempre traz um resumo da semana, né? Muitos pontos aqui, Senhor Jesus. Né? Fica até meio receoso de não conseguir tocar em tudo, né? São vários pontos aqui, Senhor Jesus, mas tudo vai ser desenvolvido durante a semana. Mas como sempre, né? Encorajo os irmãos aí acompanhando o Alimento Diário, assistindo a mensagem da semana. Senhor Jesus, a mensagem está riquíssima. Né? É a primeira mensagem ali que era para ter sido dada na conferência em São Paulo, mas aí já começou a questão do isolamento, né? Senhor Jesus. Aí a partir daí os irmãos começaram a transmitir a partir lá do núcleo que os irmãos organizaram lá na Estância. Então essa é das primeiras mensagens, né, que começou na Estância e ela ainda compõe aqui ainda, né, a mensagem do Alimento Diário. A mensagem dessa semana tem quase 1h e 36 minutos e o tutorial está com quase 41 minutos. Né? Ali o tutorial também está riquíssimo, meu irmão Ildeu também procura resumir também vários pontos importantes na palavra. Ó Senhor Jesus. Mas eu quero começar ressaltando aqui, né, no finalzinho, quando ele fala aqui, né, que é para a gente não ser superficial, para não deixar passar essas riquezas espirituais. Né, Senhor Jesus. Aí o irmão fala, a gente não pode deixar passar as riquezas por causa da nossa superficialidade. Então a gente precisa realmente penetrar mais no Espírito. Senhor Jesus, né? Dá mais atenção para a palavra. Né? Hoje em dia a gente fala, eu estou muito sem tempo, porque tem que cuidar das coisas de casa, e às vezes trabalhar em casa, né? As coisas ficam mais tumultuadas ainda, né? Principalmente para as irmãs, né? Que cuidam da casa, cuidam de filho, e ainda tem escola em casa, tem que ajudar a criança, fazer um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. E aí eu quero encorajar os irmãos, né? Indiquem aqui o canal. É para isso que eu estou aqui. Né, para ajudar os irmãos que têm tido dificuldade de ler o Alimento Diário, de acompanhar a palavra. Né, eu procuro também desfrutar, trazer clareza aqui. Então indiquem o canal para os irmãos, né, Senhor Jesus, para que os irmãos possam ajudar, né, dar todo um trabalho aqui, né, de poder colocar, né, tudo escrito, os irmãos acompanharam a leitura. Antes eu só lia, botava só os versículos. Agora não, agora eu coloco toda a página do Alimento Diário, né, Senhor Jesus, mesmo que dê um pouco de trabalho, mas para que os irmãos possam acompanhar a leitura, né, acompanhando no seu Alimento Diário. E aqueles que estão muito atarefados, né, que estou atarefado com as coisas de casa, bota o celular num lugar onde você possa ver, coloca de frente para você, ele vai fazendo as coisas e vai acompanhando. Ó Senhor Jesus, né? Aqui o trabalho aqui no canal também visa isso, né? Os irmãos não perderem esse conteúdo riquíssimo, né? Senhor Jesus, a gente precisa também aprender a valorizar mais, nos aprofundar mais nessa palavra, não deixar passar, não ser superficial, né? Mas penetrar cada vez mais nas coisas mais profundas de Deus. O Senhor tem trago para nós palavra riquíssima, e essa semana, quando o irmão vai tocar essa questão de Jesus como Melquisedeque, ó Senhor Jesus, quanta riqueza! Mostrando para nós que Jesus não podia vir como um simples sacerdote da ordem de Arão. Não tinha como, ele nem da tribo, né, de Arão era. Só quem podia vir como sumo sacerdote era quem era da descendência de Arão. Tinha que nascer na tribo de Levi. O Senhor da tribo de Judá. Né? Humanamente era impossível ele ser feito sumo sacerdote. Mas ele mesmo não se constituiu sumo sacerdote. Foi Deus que o constituiu. Por quê? Deus quis mudar o sacerdócio de um sacerdócio terreno, imperfeito, que não pode nos conduzir à perfeição, para um sacerdócio celestial, perfeito, e que pode nos conduzir à perfeição, porque o Senhor ele tem essa responsabilidade, ele tem esse compromisso com Deus e conosco, de nos levar até a perfeição, mas ele precisa que a gente faça a nossa parte. Então, também quero destacar aqui no Alimento Diário, que a gente precisa aprender a ganhar revelação no Espírito, para entender a profundidade desse ministério. Ó Senhor Jesus. Se você
conversar com muitos estudiosos da Bíblia, eles vão dizer, não, o nosso ministério é o ministério de Paulo. Paulo foi quem abriu todas as revelações. Ó Senhor Jesus. Mas se você se aprofundar um pouco mais na palavra, você vai perceber que tudo aquilo que Paulo falou, João colocou em prática. João, ele aproveitou toda a estrutura colocada por Paulo e colocou tudo isso em prática. O irmão inicia essa mensagem falando que nós precisamos ter clareza de onde Deus nos colocou. Qual é o seu ministério? Em que ministério você está? É o ministério do fulano de tal? É o ministério de fazer isso? Não, o Senhor está nos inserindo, né? É o ministério de fazer isso e aquilo não. O Senhor está nos inserindo no ministério que Ele mesmo começou. O ministério do reino dos céus, que visa fazer a vontade de Deus, de trazer o reino de Deus à terra. Por isso que Ele nos ensinou a orar. Vós orareis assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu Deus não tem problema de realizar a sua vontade, Ele tem a sua presença, né? Os anjos estão ali, o obedecem e pronto, acabou, né? Mas na terra Ele precisa da nossa cooperação. Ó Senhor Jesus. Por isso tem que perceber que o nosso ser humano, nosso corpo humano, é a única coisa que nos liga a essa terra. Mas eu vou ficar tendo um viver humano, eu vou me voltar para as coisas celestiais. Deus, Ele quer trazer para nós visão e revelação. Ele não quer só nos mostrar, Ele quer nos revelar, né? Deus, Ele quer pegar algo, né, e colocar assim na mão dEle, né? Senhor Jesus, Ele quer nos revelar. Hoje tem muitos discutindo o que é que Deus guarda, o que é que Ele quer mostrar, o que tem na mão de Deus, né? O que é necessário, o que Ele tem. E muitos ficam discutindo e brigam por causa disso, brigam por causa daquilo. Mas o Senhor já pegou e já abriu a mão e já revelou para nós o que é. Isso aqui é a bateria, uma bateria extra da câmera, né, que eu gravo os vídeos aqui. Mas é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer abrir a mão e mostrar o que está ali. Ó Senhor Jesus. Mas o que acontece? Quando Deus abre a mão e mostra, muitos olham e falam assim, peraí, mas é isso? Não, não é isso não, não aceito. Ó Senhor, enquanto outros que realmente buscam a vontade do Senhor vão olhar e falar, poxa, amém, então era isso que estava faltando para dar o estalo, provavelmente perceber tudo que Deus tem me falado. Então ele vai ver, por viver no Espírito, por buscar a revelação no Espírito, vai olhar para isso e falar assim, é isso mesmo. Mas tem alguns que não vão aceitar, porque ainda vivem no homem natural. O homem natural, ele não entende e ele não aceita. Ó Senhor Jesus, as coisas de Deus, porque são loucura. Como que pode ser isso? A minha vida toda, né? Para mim, a minha vida toda a mão de Deus estava fechada e eu tinha essa opinião, eu me formei em volta disso, desenvolvi todo o meu ministério, né? Me graduei, fiz pós-graduação, doutorado, mestrado, PhD fora do Brasil. Nisso aqui agora ele abre a mão, não é nada disso que eu fiz a minha vida toda? Não aceito. Não aceito. Ó Senhor Jesus. Às vezes a nossa mente está assim. O Senhor está nos mostrando algo que a gente tem dificuldade de compreender, né? Realmente, tem irmãos que têm vindo para mim e falando, irmão, eu não estou entendendo isso, explica melhor. Eu estou me desdobrando aqui para tentar explicar. Eu mando áudio, eu mando vídeo, eu publico vídeo aqui no canal, escrevo coisas, passo e tal. E aí, irmão, compreendeu? Não, ainda não. Ó Senhor Jesus. Aí a gente fica orando, né, para que o Senhor dê a cada um de nós espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que o Espírito possa renovar, né, o espírito do nosso entendimento. Enquanto a gente ficar ali na coisa, no natural, tentando entender, tentando aceitar, não adianta. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E precisa continuar indo diante do Senhor, tocando na palavra, desfrutando. No início da minha vida cristã teve várias coisas que eu fui lendo em livros e não entendia. Mas eu ia com o coração simples diante do Senhor. Olha, está escrito aqui, né, Senhor, é isso mesmo? Aí o Senhor falava para mim, não é. Ó, é por aí, né? Senhor Jesus. E às vezes eu não tinha compreensão, mas ó, eu sei que é isso aqui que está correto, porque o Senhor falou que é. E aí ia avançando, ia vivendo, né, Senhor Jesus, com aquilo ali bem firme na minha cabeça. Ó, não entendi, mas é de Deus e pronto. Ó Senhor Jesus. E aí com o tempo, com as experiências, o Senhor vai mostrando, Ele vai revelando. Senhor Jesus. Paulo foi mostrando para os irmãos um monte de coisas. Por isso que o Senhor tem mostrado para nós, olha, o ministério que o Senhor está dando para nós é simplesmente de compreensão, de isso, daquilo, mas realmente de fazer a vontade de Deus. A gente precisa compreender para conseguir executar. Mas também a gente pode se unir
àqueles que estão compreendendo e estão executando. Então a gente precisa ser simples, andar junto, obedecer, andar como um corpo. Os irmãos têm falado nas mensagens de final de semana, né? Existem coisas que a gente precisa ir diante do Senhor desvendar sozinhos. São coisas pessoais, íntimas, interiores. Mas tem coisas que a gente precisa vencer junto, né? O importante não é o que aconteceu no seu dia, vitórias ou derrotas. O importante é continuar lutando pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus. E é nisso aí que o Senhor vai nos avançando. Então, a primeira coisa que você precisa compreender, aquilo que o Senhor está nos dando hoje é algo que o próprio Senhor começou. Não foi, o ministério da igreja começou 10 anos atrás, 50 anos atrás. Não, é aquilo que Deus iniciou. O próprio Jesus começou. Falou sobre o evangelho do reino para trazer a vontade de Deus à terra. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, passou isso para a igreja executar. Ó Senhor Jesus, é esse ministério que nós fazemos parte. O ministério que ele passou para a igreja. Ó Senhor Jesus. Hoje nós temos um ver diferente, uma natureza diferente de Deus, mas ele está infundindo em nós a sua palavra, a sua natureza, nos constituindo daquilo que ele é. Um dia nós vamos ser iguais a ele. Né, Senhor Jesus? Por isso que ele está querendo mudar o nosso ambiente, da esfera terrena, do conhecimento, dos pensamentos, daquilo que é natural, para aquilo que é celestial. Então eu preciso passar a compreender, a buscar aquilo que é celestial, orando mais, desfrutando mais, acompanhando a palavra de viva voz. Né, Senhor Jesus? Porque aí, dentro da palavra, o Senhor vai nos dar uma base. Né? É com a palavra como base que a gente vai realmente avançar. O Senhor ele quer fazer de nós pessoas que manifestem a Deus, assim como Jesus fez, assim como a gente viu ali, né, Pedro se levantou, né? Não foi Pedro que fez um belo discurso e convenceu quase 3.000 pessoas, não, foi o Espírito, né? Então o Senhor ele quer nos revestir de palavra de sabedoria e também de poder. A gente vai ver isso mais para frente da semana. Deus, o próprio Cristo, é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. Em nós mesmos não vamos conseguir, Senhor Jesus. E nós mesmos a gente não vai aceitar. Por isso a gente precisa realmente acompanhar a palavra de perto. O mundo, a mídia social e várias outras coisas querem nos dar falsas notícias, notícias alarmantes, querem tirar a nossa paz, nos perturbar. Mas o Senhor está dando para nós também um canal para trazer notícias boas, notícias que podem nos suprir com a vida de Deus. Mas eu preciso aprender a obter revelação no Espírito, aceitar aquilo que vem de Deus. Aceita primeiro, veja que isso vem de Deus, vá diante dele, Senhor Jesus, tome isso como uma verdade, e aí vai vivendo, né, vivendo a vida da igreja, procurando, né, tocar no Senhor e ir adiante, e aí vai tudo sendo recebido. Né, Senhor Jesus, como ele tocou, deu isso para a igreja, a liderança de Pedro com os outros 11 apóstolos, depois introduziu Paulo trouxe muita coisa, recebeu a revelação do mistério, da vontade de Deus, abriu o coração de Deus para nós quanto à salvação, Senhor Jesus. Mas quem aplicou isso, quem tornou isso prático foi João. João trouxe isso. Então se você ler, né, tanto o Evangelho de João, quanto as cartas de João, quanto o Apocalipse, você vai ver João aplicando vários princípios que Paulo escreveu. Às vezes tem coisas que Paulo escreveu, gastou capítulos e capítulos, você vê João resumir isso às vezes em 2, 3 frases. Né? Em 3, 4 versículos ele resumiu tudo aquilo que Paulo colocou, e de maneira prática, que traz para nós um entendimento maravilhoso. Mas nós, às vezes, por falta de revelação, por falta de entendimento, achamos que o Evangelho de João é algo infantil. Mas não, o ministério de João é algo superior, e só pode ser assimilado no Espírito, com entendimento espiritual, com revelação de Deus. Mas a gente precisa, né, vou repetir novamente, aprender a ganhar revelação no Espírito. Deus proporcionou todas as coisas, a gente precisa aprender, né, a por meio da fé ir às regiões celestiais e a conseguir ver as coisas espirituais. Deus, ele quer pela fé nos ajudar, né, nos ensinar a enxergar as coisas invisíveis. Hoje a gente só vê aquilo que é visível. Então a gente quer às vezes aprofundar a nossa visão em alguma coisa, mas ainda pensando naquilo que é visível. Não, o visível, ele veio a existir das coisas invisíveis. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente crer naquilo que é invisível, naquilo que Deus está mostrando para nós. Assim que Deus vai nos aprofundar na palavra, nos mostrar aquilo que Ele deseja. Sair do nosso entendimento para realmente entrar no entendimento de Deus. Ele quer nos fazer compreender. Ele quer nos
Ele quer nos trazer compreensão, Ele quer nos revelar, mas é tudo pelo Espírito. A gente precisa realmente de Espírito, sabedoria e de revelação, para a gente conseguir entender aquilo que o Espírito deseja dizer. E como ele tocou esse ministério de uma maneira tão elevada, que ele se abre para quem vive no Espírito. Então, vai invocando o nome do Senhor, vai tocando na palavra, orando, buscando, cada vez mais. Não interrompa a sua comunhão com o Senhor, vai tendo comunhão. Uma hora o Senhor vai abrir o seu entendimento. Ó Senhor Jesus. Né? Não fique pensando, isso não é para mim. É para todos nós. O Senhor ele quer dar essa revelação para cada um de nós. Às vezes a gente não tem capacidade de expressar isso, porque é um ministério muito difícil. Hebreus é um livro difícil. Né? Tudo isso que João mostra para nós é difícil. Por quê? Porque ele quer nos colocar dentro daquilo que é celestial. Não quer só abrir para nós portas e janelas. Ele quer nos inserir naquilo que é celestial. E compreender aquilo que Cristo fez pelo Espírito Eterno é essencial. Durante a semana a gente vai abrir muito mais sobre esses pontos. Né? E que cada um realmente vai diante do Senhor orando, buscando, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir revelação, e que a gente seja esse que vive no Espírito, para quem o Senhor possa abrir o seu coração. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.